Olá, o meu nome é Marisete, eu sou analista comportamental e hoje eu estou gravando esse vídeo para te explicar como funcionam cada um dos perfis comportamentais. E aqui nessa tela ao meu lado aqui, você consegue enxergar 4 arquétipos. Esses arquétipos são representados por animais que, de alguma forma, representam cada um desses perfis comportamentais. A águia, ela é o planejador, o lobo é o analítico, o tubarão é o executor e o gato é o comunicador. Eu vou te explicar nesse vídeo como funciona, como é o jeito de pensar, sentir, agir de cada um desses perfis, para que você, no teu dia a dia, consiga se compreender, entender melhor, primeiro a si mesmo, para depois, daqui a pouco, estar lidando até melhor com a tua equipe, com as pessoas que você lidera, gerencia, trabalha junto com elas. Vai ser uma forma de você trabalhar os teus pontos fortes, os teus pontos de melhoria e também passar a ver o outro com uma outra perspectiva, entendendo que sim, todos nós temos pontos a melhorar, todos nós temos muito a entregar para o mundo. Nenhum desses perfis é melhor ou pior do que o outro, desde que esteja exercendo na função certa, esteja cumprindo, né, o seu perfil na função certa, que chama exatamente a ação que esse arquétipo traz. Então, nós vamos começar comigo te explicando o perfil lobo. Então, você que é o analítico, você que tem esse perfil mais analítico, talvez você já tenha feito o teste comigo. Se você não fez, está assistindo esse vídeo, me chama aí para a gente executar, para a gente fazer o teste. E aí sim você poder ver esse vídeo, analisar ele mais a fundo, mas interpretando o teu perfil, identificando qual deles você tem mais, porque todos nós temos um pouco de cada um dos perfis, mas sempre tem um que se destaca mais, um ou dois que se destacam mais. Então, fazendo esse teste de perfil comportamental, você vai ter o teu gráfico, a tua diagramação do qual o percentual que você apresenta de cada um deles. Então, se você, no gráfico que você fez, no teste que você fez, você é o analítico, você é o lobo, eu vou explicar como funciona esse perfil. Geralmente é uma pessoa muito lógica, ela se preocupa muito com essa questão de como as coisas funcionam. Ela geralmente vai gostar mais de trabalhar sozinho, porque ela realiza as coisas exatamente mais focada no racional. Ela tem uma ótima habilidade de lidar com aspectos financeiros, então funções, né, que envolvam muita concentração, né, como a área financeira, a área contábil, planilhas de Excel, coisas que vão envolver total foco e atenção. Geralmente o analítico ele consegue isso com maior facilidade. Ele é ótimo em resolver problemas difíceis, ele é uma pessoa objetiva, né? Ele preza pela perfeição, as coisas têm que estar perfeitas. Ele precisa que exista prazo, ele não gosta de trabalhar sob pressão, ele gosta de trabalhar no tempo dele, uma vez que o perfeccionismo é um dos pontos que mais destacam, né? Esse perfil. Ele preza muito por fazer certo. A principal característica que define esse perfil, o analítico, ou seja, o lobo, é que ele preza muito por isso, fazer certo. Os pontos fortes dele é exatamente pensar a longo prazo e cumprir regras, cumprir responsabilidade. Ele consegue entregar muito bem isso. Por outro lado, ele tem pontos de melhoria. Quais são os pontos de melhoria? Dificuldade para se adaptar à mudança. Justamente porque ele precisa das regras pré-estabelecidas, ele gosta de ter rotina. E quando está toda hora querendo mudar, isso afeta. Ou seja, ele pode ser um perfil que impeça a mudança de acontecer, porque até ele não ver vantagem para ele na mudança, ele não vai agir para mudar, para adaptar, para fazer as adaptações necessárias na função que ele exerce. Os principais valores que regem esse perfil é a ordem e controle. Ele gosta de ter o controle das coisas, ele gosta de ter organização, ordem. Ele se sente mal em ambientes bagunçados, em ambientes que, de alguma forma, ele perde o controle da situação. Uma questão que diferencia muito ele em uma equipe
é que ele geralmente ele tem um caráter mais crítico, ou seja, ele é uma pessoa muito mais crítica, analítica, ele só vai tomar a decisão, só vai decidir, só vai agir no momento que ele tiver todos os dados em mão. Eu costumo dizer que ele é muito pé no chão, né? Extremamente pé no chão, porque eu preciso tomar as decisões baseadas em dados. Eu não tomo decisões baseadas no achômetro. Ele precisa de dados e número. Então, é uma pessoa que tende a ser muito crítica dentro das equipes e achar sempre os furos, sempre os problemas, né? Um analítico vai puxar, porque ele foi programado para pensar dessa forma, para agir assim. Os comportamentos mais comuns desse perfil, eles geralmente não reage de forma emocional. Você não vai ver esse perfil reagindo. A coisa aconteceu, ele já vai lá e enfia os pés pelas mãos. Não, ele é uma pessoa que ele é muito mais racional, ele é muito mais direto, mais objetivo, ele articula muito bem as ideias, né? Ele é lógico, ele faz o papel do advogado do diabo. Já ouviu a expressão? Ele vai apresentar todos os pontos que podem dar errado em uma situação. Ele gosta, de fato, de criticar, assim, apresentar argumentos, ver as coisas que não estão dentro dos conformes. Então, pensa aí funções que daqui a pouco, dentro da tua empresa, precisaria de um analítico, de uma pessoa assim mais centralizada, mais focada em ver os problemas. Talvez seja específico para o analítico exercer isso. Se você tem esse perfil com maior destaque, faz uma análise interna, vê se você está conseguindo colocar em prática todas essas tuas habilidades. E também analisa se você, de repente, não está muito crítico demais. E aí vem um ponto de melhora, porque aí você é aquela pessoa que está sempre impedindo mudança. Você é o chato da vez. Então, esse pode ser um ponto de melhoria. Até que ponto esse lado analítico teu está afetando as relações, né? Ele é ótimo porque ele é crítico, ele é extremamente focado em achar problema, pensar nas soluções, tomar as decisões quando ele tem todos os dados em mãos, mas ele tem essa tendência de desmotivar o outro no sentido de só enxergar os pontos de melhoria, né? Exatamente focado tanto nessa análise profunda dos dados, que às vezes alguém vem com uma ideia e ele já diz, não, mas isso aí pode dar errado. Mas tu tem que analisar mais a fundo isso. Então, talvez esse seja um ponto que na equipe, o teu lado analítico pode ser um ponto de melhora. Analisa se você ser tão crítico, tão analítico, não está afetando o bem-estar do outro dentro da organização. Então, se você é um analítico, espero que tenha feito sentido e eu vou continuar aqui com a descrição dos demais traços, dos demais arquétipos que nós temos aqui. É importante tu talvez assistir até o final desse vídeo, porque você vai identificar os teus colegas, as pessoas aí que você convive na tua equipe, que talvez tenham esses próximos perfis que eu vou estar falando. Eu quero falar agora do gato. Então, se você deu lá a tua pontuação, o teu gráfico como o maior sendo o gato, ele é conhecido como o perfil comunicador, também chamado de relacional, porque ele de fato é um ótimo ouvinte, ele se interage muito bem com as pessoas. Mas aí você vai me dizer assim, no meu gráfico apareceu o gato, eu sou o comunicador, mas eu não me acho uma pessoa comunicativa, não interajo tanto assim me comunicando. Talvez não dessa forma, mas tu se preocupa com o outro, tu leva o outro em consideração, tu é altruísta, pensando primeiro no outro, depois em si. Então pode ser que eu não utilizo esse lado para me comunicar, mas em outros aspectos o gato está muito forte em mim. Então vamos lá que eu vou descrever um pouco ele, vou falar, para você ver se alguns aspectos vão fechando aí. Então, geralmente, é uma pessoa extremamente curiosa, ele é muito sensível, principalmente com os outros e consigo mesmo, né? Você fala alguma coisa para um gato, é muito fácil ele se ofender, ele ficar magoado, isso atingir esse lado mais emocional dele. Ele é uma pessoa que gosta muito de ensinar o que sabe, ele gosta de compartilhar, obviamente ele gosta de falar, né? Se você desenvolveu mais esse lado comunicativo, com certeza você vai usar esse lado do gato para comunicar com o mundo o que você pensa e muitas vezes
por comunicar tanto, eu acabo... Um ponto de melhora que eu tenho é exatamente esse de falar demais, às vezes, falar sentimentos que não precisam ser ditos dentro da organização, ou, por outro lado, até esconder conflitos, porque eu tô tão preocupada com o outro, eu sou tão altruísta e coloco sempre os problemas, as dificuldades do outro num nível, às vezes, até maior do que eu escondo meus próprios conflitos. Então, o gato ele tem essa tendência de tapar o sol com a peneira, no sentido de eu não olhar para mim, de tanto me focar no outro e me preocupar com o outro, eu acabo me colocando em segundo plano ou colocando os meus problemas, os meus conflitos em segundo plano, embaixo aí de uma peneira que vira e mexe vai vir à tona. Então é típico do gato, né, desse lado altruísta dele, de se preocupar tanto com os outros, se colocando em segundo lugar. Ele sempre vai pensar no coletivo, na minha equipe. Eu estou fazendo esse curso para a minha equipe, para me melhorar, para me adaptar. Eu quero me tornar um ser humano melhor para minha família. Ele se preocupa muito com essa questão. Até os clientes ele coloca em primeiro plano para expressar suas ideias, para desenvolver, para melhorar. Eu vou estar sempre com essa preocupação em melhorar os relacionamentos, melhorar a minha equipe, desenvolver, convencer de alguma forma as pessoas. Então, assim, por ter esse lado, ele é um ótimo líder. Ele poderia se tornar um ótimo líder se ele souber se preocupar também com a execução e não só com a comunicação, em colocar as suas ideias para o mundo, mas ir para a ação. Por isso ele teria que ter talvez um pouquinho do lado tubarão desenvolvido, que eu já vou falar. Um ponto forte, eu digo assim, a principal característica, antes do lobo eu falei que o lobo ele gosta muito de fazer certo. O gato, ele vai se preocupar muito em fazer junto. A gente vai fazer algo, mas vamos lá, vamos pegar junto, vamos se envolver todo mundo nisso, vamos ir para ação e vamos executar junto. Então, o ponto forte dele é exatamente isso, o trabalho em equipe, a comunicação aberta, expressar as suas ideias para o mundo, permitir que os outros deem as suas ideias também. O ponto de melhora é exatamente esse de você esconder conflitos e, por se comunicar tanto, às vezes manipular sentimentos, manipular conflitos, manipular situações para você ser a vítima da situação e não o culpado muitas vezes. É típico do gato fazer isso. Dentro de uma equipe, ele é extremamente emocional, ele é vulnerável, ele acaba sendo compreensível até demais com a sua equipe. Esse lado humano dele se destaca muito, ele se preocupa às vezes muito mais com o lado humano do que com os resultados. Ele se preocupa muito mais com as pessoas do que propriamente com os resultados lá dentro da empresa, na vida pessoal, na vida profissional, né? Outra questão que nós temos aqui dele, quais são as áreas que poderia um gato se destacar e poder mostrar serviço, eu digo assim, ser melhor nessa função? Áreas que envolvem, talvez, o contato direto com pessoas, então, psicólogo, o setor da RH, o próprio líder, que nem eu disse antes, precisaria ter pelo menos um pouco desse traço comunicador, que é o gato aí, justamente porque ele tem que se relacionar com uma equipe, delegar, cobrar resultado, comunicar o que precisa ser feito. Então, ele precisa ter esse lado do gato com a preocupação em fazer junto. Bom, esse é o perfil lá do teu perfil comportamental. Se para ti se destacou o gato, tá ali a descrição. É importante você fazer o teu teste, criar sua própria, né? Lá no próprio teste, quando você fizer, tem todas essas descrições que eu estou falando nesse vídeo, você vai ter no resultado do teu teste, para você ler o teu perfil, como ele age, se esses pontos fortes fecham, se esses pontos de melhoria fecham, tu vai poder analisar a fundo se você fizer o teu teste. Então, se você não fez, me procure para a gente fazer a tua análise de perfil comportamental e aí você ter o teu gráfico para saber quanto por cento você tem de cada um dos perfis. Falando agora da águia, que é o perfil planejador, é o perfil que gosta de experienciar o mundo, ele gosta muito de ideias, ele é uma pessoa extremamente focada em planejar, é uma pessoa que tem muitas ideias, é uma pessoa que vai
sonhar muito alto e na hora de realizar talvez falte perna para conseguir colocar em prática todas as ideias que estão aqui na mente. Então, é uma pessoa que tem inúmeros insights, é extremamente imaginativa. Ela vai em busca, ela corre risco, se for o caso, porque ela gosta de planejar, ela quebra regra, ela gosta sempre de fazer diferente. Lembra que eu falei lá que o analítico é o que faz certo? O gato é o que faz junto. E a águia vai ser aquela que faz diferente. Eu quero fazer, mas eu quero fazer de um jeito que ninguém fez. Vamos inovar, vamos fazer diferente. A palavra que define uma águia, um planejador, é exatamente a inovação. Ele gosta de se arriscar, ele gosta de fazer diferente e fazer algo do que nunca foi feito, ou seja, reinventar. Uma nova perspectiva, uma nova forma de fazer o negócio. Essa vai ser a preocupação, de dormir e acordar. É isso que uma águia, né, esse perfil planejador vai pensar. Os pontos fortes dela, então, é provocar mudança. Diferente do lobo que trava mediante uma mudança, a águia, por ela estaria toda hora mudando. Ela não gosta de rotina. Ter que trabalhar todo dia ali, fechado, numa sala, seguindo regras, rotinas, para uma águia é terrível isso. Então, ele está sempre focado lá no futuro, e esse seria um ponto de melhoria desse traço, porque ele está tão focado em criar, em inovar, que aí vem à tona isso, ele estar sempre naquela ansiedade de quando vai ser a próxima ação, o que mais que eu vou colocar em prática. Então, o foco dele está sempre no futuro. Tende a ser uma pessoa com muito mais ansiedade que os demais, justamente porque trabalha a sua mente voltada para o futuro, não para o momento presente. Ele está sempre criando, inovando. Esses são os principais valores desse perfil, desse arquétipo. E o comportamento é que ele gosta muito ele gosta de surpresas, ele é mente aberta, ele é imprevisível. Hoje tu conversou algo com a águia, definiu, amanhã ela já tem uma nova ideia para agregar nisso que foi definido. Ele é inconformado, diferente de um lobo que talvez gosta mais da zona de conforto. A águia se sente muito mal em estar todos os dias do mesmo jeito, ela quer inovação constante. Uma outra questão que vale a pena a gente ressaltar: aonde uma águia se daria bem? Em que funções? Em que atividades? Talvez como empreendedor, né? Um perfil empreendedor, uma pessoa que resolve abrir seu negócio, ele tem que ser planejador, ele tem que ser uma águia, ele tem que estar sempre sendo visionário e vendo à frente do seu tempo. Atividades que envolvem o planejamento da empresa, planejamento de ações, os gerentes, né, das áreas aí da empresa que tem que estar pensando em novas formas, em novas soluções, engenheiros muitas vezes que tem que estar sempre pensando em novas soluções, novos projetos. Então, se dariam bem nessa área. Mas claro, toda pessoa deveria ter um pouquinho da tal da águia aí dentro do seu perfil, ou procurar características dessa águia para mim desenvolver. Que características? Se você fez o teu teste, com certeza você recebeu lá uma lista de todos esses perfis, as características que cada um tem e os pontos de melhoria. Se você tem pouco ou quase nada aí do perfil águia no teu gráfico, vale a pena você olhar algumas características para você começar a se preocupar em desenvolver nesse ano, desse perfil águia, desse perfil lobo que deu um pouco de você, ou desse perfil comunicador, justamente para que você ponha mais habilidades em prática. Não basta somente eu saber meu perfil e dizer, agora eu sou gato e assim eu sou e nasci assim, vou ser sempre assim, né? A famosa síndrome da Gabriela. O intuito é você ir melhorando, você ir se adaptando. Tanto é que, às vezes, o contexto, o cenário que a gente está inserido no momento, ele também modela o resultado do nosso teste. Se eu estou numa função que envolve muito mais eu ter visão, eu pensar no futuro, para onde vamos, talvez o meu perfil águia se destaque mais. Mas daqui 6 meses as coisas estão andando e eu estou muito mais na execução do que no planejamento. Então pode ser que esse meu perfil mude alguma pontuação, porque o momento, a situação e o contexto que eu estou inserida vai me modelando para aquele cenário diferente. E agora, partindo para o último perfil que nós temos ali, o último arquétipo, é o perfil tubarão, também conhecido como executor ou controlador, porque é uma pessoa que
ela vai para ação, diferente do lobo que ia fazer certo, do gato que fazia junto, da águia que faz diferente. Qual é o objetivo do tubarão? Fazer rápido, fazer antes que todo mundo, fazer logo. Ele não tem paciência, ele atropela o mundo se for necessário, porque ele parte para ação, ele pensa e ele já executa. Quer uma atividade sendo feita? Dá para um tubarão, dá para um perfil executor que ele vai devorar. De uma hora para outra ele te traz a atividade feita. Agora, se você der para um analítico ou por um comunicador, talvez demore um pouco mais para a execução acontecer. Então, por isso, conhecer muitas vezes o perfil, as pessoas com quem você lida, facilita o teu convívio com elas, uma vez que tu vai saber como cobrar, como delegar delas, o que delegar. Então, assim, vamos entender um pouquinho mais o perfil tubarão, esse perfil executor, para você ver se você deu lá no teu gráfico essa pontuação maior, ou os seus colegas aí, como é que eles são, como é que eles agem, se eles têm esse perfil com maior destaque. O tubarão, o ponto forte. Então vamos ver alguns comportamentos, como age esse tubarão, esse lado executor aí. Se você tem esse perfil, com certeza é uma pessoa que preza muito por resultado. Então esse é o principal valor que destaca um executor. Resultados, meta, objetivo, ação. Isso que faz ele agir, eu digo assim, o que faz ele se mover no mundo é exatamente ir para ação, é ter resultado. Ele é uma pessoa que procura descomplicar as coisas. Ele vai fazer, ele vai executar. O que tiver que fazer, dá para um tubarão que ele vai dar um jeito de destrinchar e fazer a coisa acontecer. Esse é o principal ponto forte dele, fazer com que as coisas aconteçam. Diferente de um lobo que vai analisar a fundo, de uma águia que vai planejar cada detalhe, de um gato que vai primeiro comunicar para depois começar a fazer. O tubarão, tu falou agora, daqui 2 minutos ele já está executando. Então, atividades que precisam desse instinto de execução é para ontem. Um tubarão é ótimo em fazer isso, partir para ação. Só que por ser tão focado em resultado, ele atropela as pessoas. Então, às vezes, socialmente, com a equipe, ele acaba, não digo sendo um desastre, mas ele acaba sendo no ritmo dele. É no ritmo dele, não no ritmo dos demais. Ele não tem paciência, ele não confia que o outro vai fazer tão bem ou tão rápido quanto ele. Então, ele não entrega o osso. É aquela história de você não largar o controle. Eu tenho que ficar eu com o controle exatamente porque eu não confio que o outro vai fazer tão bem quanto eu, vai chegar nos resultados que eu chegaria. Então, isso é um ponto de melhora desse perfil do tubarão, que é aprender a confiar no outro. Talvez delegar mais. Uma pessoa que é tubarão, ele não vai ter tanta facilidade para delegar atividades, justamente porque ele não tem paciência de esperar o ritmo do outro. Ele trabalha numa outra frequência, numa outra vibe, né? E muitas vezes no dia a dia, no convívio com as pessoas, isso acaba sendo um ponto de melhora. Ele é uma pessoa que corre riscos, se tu quer, eu digo assim, pessoas que vão para ação, que estão dispostas a correr riscos, com certeza um executor ele é muito pontual, ele preza por isso, porque ele está focado em resultado, ele quer ordem e controle das coisas. Talvez lá o lado analítico também quer a tal da organização, mas aqui o tubarão ele quer a ordem, ele quer, muitas vezes ele dá a ordem, ele dizer como as coisas devem acontecer. Então, como ele está tão focado em resultado, ele é ótimo muitas vezes em cobrar e exigir, só que sempre com esse lado assim, muito mais pautado no resultado do que nas pessoas. Então, se você é muito tubarão aí no teu dia a dia, talvez valha a pena você dar uma revisada lá no perfil gato. O que eu posso desenvolver e pegar desse gato para que eu consiga socialmente me tornar mais bem visto pela equipe? Que eu não seja aquela pessoa que vem derrubando todo mundo, mas que engaje todo mundo com essa energia de fazer acontecer. Mas, que nem eu disse, por você ser tão focado em resultado, muitas vezes tu não tem a paciência de esperar o outro e o ritmo do outro. E por causa disso se torna, né, um desafio você liderar e interagir com as pessoas. Então, assim,
Se você não fez ainda o teu teste de perfil comportamental, me chama para nós fazer, porque aí nesse resultado do teste você vai ter todas essas informações que eu falei detalhadas, tu mesmo pode ler, analisar, ir a fundo em cada uma delas e além de tudo ter um gráfico de como funciona o teu cérebro, se você trabalha mais no lado racional, no lado emocional, se você trabalha mais com o teu cérebro na parte frontal, na parte de trás do cérebro, porque isso também vai falar sobre o teu comportamento. Se você é uma pessoa mais idealista, mais organizada, mais focada em resultado, mais focada nas pessoas. Então, me chama para a gente fazer esse teu teste e entender, né, como é o teu comportamento, como você age e em que atividades daqui a pouco você se sairia melhor relacionadas a esse teu perfil. Espero que tenha feito sentido, me deixa saber aqui se você entendeu, o que mais que você gostaria de saber, me coloca aqui nos comentários qual que é o teu perfil, até para mim ir sabendo aí quais são os perfis que já foram fazendo o resultado, que foram fazendo o teste. Muito grata por você ter ficado até agora nesse vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me chama para a gente trocar mais ideias e identificar como fazer esse perfil trabalhar a teu favor e gerar ainda mais resultados com ele. Vou fechando aqui e com certeza a gente se vê em algum outro vídeo por aí.